25. Glória a Deus. Agora sim, irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo de número 18. Aleluia. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Até o versículo de número 6. Amém? 2 Reis, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo de número 6. Aleluia. O irmão já está projetando aqui a palavra do Senhor. Se os irmãos também quiserem acompanhar em suas Bíblias, amém? Assentado mesmo, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O título é Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Aleluia. Agora, irmãos, vamos ali no mesmo capítulo, porém no versículo de número 19. No mesmo capítulo, 2 Reis 18, 19. Diz assim: E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: Assim diz o grande rei, o rei da Síria: Que confiança é esta em que confias? Dizes tu: Há conselho e poder para a guerra? Em que, pois, agora confias, que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confia naqueles bordão de cana quebrada no Egito, no qual se alguém se encostar, encontrar-lhe-á pela mão, ele as furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: No Senhor, nosso Deus, confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? E agora, irmãos, no capítulo de número 19, aleluia, a partir do versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel,
que habita entre os querubins. Tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra, que só tu és Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Coloque a tua palavra no teu colo, amém? Dê uma salva de palma a esta poderosa palavra. Glorifique ao Senhor, amém? Aleluia, mais alto. Glória a Deus. Começa a dar glória a Deus. Comece a dar aleluia. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Papai querido, eis aqui a tua palavra. Eis aqui, ó Deus, aleluia, os teus estatutos. Por intermédio desta palavra, Senhor, nós queremos, aleluia, entender e agir conforme os teus estatutos, ó Deus, porque nós sabemos que a tua palavra, ó Deus, ela jamais passará. A tua palavra por si só é digna de toda honra, de toda glória e de toda aceitação. Nós estamos aqui como povo do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, como sacerdócio real, como a nação santa, como aqueles, ó Deus, que foram alcançados pelo Senhor. Nós somos o povo da palavra, somos o povo da Bíblia. Nós somos, ó Deus, o povo que se chama, papai querido, como o povo de Jesus Cristo. Que a tua palavra, papai querido, possa nessa noite tocar, meu Deus e meu Pai, no coração dos teus filhos e produzir fé, papai querido, para que nós venhamos não só entender, ó Deus, mas aplicar esta palavra, Senhor, que nós possamos, através desta palavra, ó Deus, ver a tua glória se manifestar em nosso meio, que nós possamos, papai querido, fazer assim, ó Deus, como teu filho, o rei de Judá, declarar, ó Pai, para que todos possam ver que sobre nossa vida há um Deus que governa, há um Deus que está no controle de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra a palavra do Senhor em nossos corações. Nós queremos dizer que precisamos desta palavra, Senhor, e também declaramos, ó Pai, já de antemão, que sairemos daqui mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito e louvado é o nome do nosso Senhor. Irmãos, esta palavra eu quero, em nome de Jesus, colocar ela, irmãos, debaixo de 3 aspectos. E esses 3 aspectos, eles dizem respeito a um posicionamento, a uma afronta e a uma resposta. Amém? Repita comigo: um posicionamento, uma afronta e uma resposta. Aleluia. É isso que nós iremos ver através desta palavra, meus irmãos, que nós acabamos de ler. Aleluia. O livro, meus irmãos, onde se encontra esta passagem, né, que é o livro de Reis, 1ª e 2ª Reis. Esses livros, irmãos, eles mencionam os feitos dos reis que passaram por Israel. Aleluia. E aqui nós nos deparamos com este rei muito jovem, né, de apenas 25 anos, né, quando lhe é colocado uma responsabilidade
meus irmãos, muito grande, que é estar à frente do povo de Deus, que é estar à frente, irmãos, do povo da promessa. Aleluia. E Ezequias, meus irmãos, ele ainda muito jovem ali, com todo esse peso de responsabilidade, ele, na sua primeira atitude ali como rei de Judá, meus irmãos, ele começa a tomar um posicionamento. Com muita coragem, irmãos, ele começa, a derribar todos os altares que haviam em Judá, meus irmãos, altares esses estranhos diante do Deus de Israel. Ele, meus irmãos, assim que lhe foi dada essa autoridade de rei de Judá, meus irmãos, ele começa a observar em que condição se encontra Judá. E a primeira atitude dele, meus irmãos, é começar a limpar, aleluia, a purificar. A primeira atitude dele, meus irmãos, é não misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano. A primeira atitude dele, meus irmãos, é observar a lei do Senhor. É observar, meus irmãos, a lei que lhes foi dado por Moisés. E ele, quando pega as leis de Moisés, meus irmãos, e compara com aquilo que está de frente ali aos seus olhos, ele começa a perceber que algo não está certo. Ele começa a perceber que algo precisa ser feito. Aleluia. E ali, meus irmãos, ele começa a derribar todas essas estátuas. Aqui fala, meus irmãos, até mesmo de uma serpente de metal que foi colocado ali no meio do povo de Deus. Isso no tempo ainda de Moisés. Aquilo ali, meus irmãos, tinha um propósito para aquela época. Eu não vou adentrar, meus irmãos, nessa passagem que fala acerca dessa serpente, porque vai fugir um pouco daquilo que o Senhor... Não vai fugir um pouco daquilo que o Senhor colocou nos nossos corações a respeito desta palavra. Mas, irmãos, o povo do tempo aqui do rei Ezequias estava, meus irmãos, fazendo daquela serpente de metal, um instrumento de adoração. A palavra do Senhor diz que eles estavam queimando incensos, irmãos, diante daquela, ali se tornou como uma imagem. Estavam adorando aquela imagem ali. E ali também, no reino de Judá, haviam altares ali, meus irmãos, aonde o nome do nosso Senhor não era professado. E Ezequias, meus irmãos, ele começa a purificar ali. Ele começa, meus irmãos, a tomar uma atitude primeiramente diante do Senhor, primeiramente diante de Deus. Aleluia. E ali, meus irmãos, ele coloca toda a confiança dele no Senhor. Ele sabia, meus irmãos, que quando ele tomasse aquela postura, quando ele tomasse aquela atitude, algo iria se levantar contra a vida dele. Algo iria se levantar. A Bíblia, meus irmãos, é um livro espiritual e nós só podemos entender a palavra do Senhor no Espírito. Só podemos entender a palavra do Senhor no Espírito. Irmãos, Ezequias, com 25 anos, ele mexeu na casa do marimbondo. É como se ele ali tivesse jogado por terra ali. Já viu aquelas casas de marimbondo grandona, fica pendurado, pesado? A primeira coisa que ele fez foi cortar-lhe um talo ali, meus irmãos. E ele sabia que algo viria mais na frente. E se a gente for trazer para a nossa vida, irmãos, não é diferente. Nós temos que entender a palavra do Senhor, meus irmãos, e trazer também na ótica, meus irmãos, da nossa vida diante do Senhor. Eu não sei você, irmão, mas já aconteceu comigo e vai acontecer com todos aqueles, meus irmãos, que se posicionarem diante do Senhor, tirando tudo aquilo, meus irmãos, que não agrada ao Senhor. Você pode ter certeza que algum levante vai acontecer. Aleluia. Mas quando eu digo isso para a igreja, não é para que você fique com medo. Não é para que você, meu irmão,
queira ali ser picado ali por marimbondos, não. É porque, meus irmãos, nós que vivemos debaixo da palavra do Senhor, nós temos que viver conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Já viu quando você se posiciona diante do Senhor, dentro da tua casa, ou no ambiente do trabalho, ou no ambiente ali das suas relações ali, as coisas começam a tomar, né? As coisas começam a se levantar de uma forma que você diz assim: meu Deus, o que é isso? Por que isso está acontecendo? Entenda, meus irmãos, o que está acontecendo é uma resposta de um posicionamento que você teve. É uma resposta de um posicionamento. Quando você se posiciona, irmão, quando você se coloca ali diante do Senhor, com inteireza de coração, íntegro no Senhor, como pregou aqui o pastor Anderson, ser inteiro no Senhor. Ali Judá não estava inteiro no Senhor. Judá talvez estivesse ali 50% no Senhor. 50% no Senhor e 50% nas coisas do mundo. Então nós temos que, meus irmãos, olhar para a palavra, meus irmãos, e observar a nossa vida. Observar a nossa vida. O Senhor não quer 50%. O Senhor quer 100%. 100%. E ali Ezequias disse: olha, Judá é 100% do Senhor. Ele se posicionou. E como, meus irmãos, nós entendemos a palavra do Senhor, não demorou muito, irmãos, e a Síria, né, o reinado da Síria se levanta ali com grande fúria diante do rei Ezequias. Senaqueribe, irmãos, ele era um homem temido naquela época, porque ele já havia invadido outras nações e ele já havia entrado na casa dos deuses dessas nações, já tinha pego ali os altares ali, as imagens, conforme a palavra que nós lemos aqui, imagens de madeira, imagens de pedra, tinha colocado fogo, meus irmãos. E agora esse rei da Síria, Senaqueribe, ele se volta contra Ezequias, rei de Judá. Isso é, meus irmãos, algo casual? Isso é algo, meus irmãos, do acaso? Não, não é. A gente tem que entender, meus irmãos, na nossa vida também. Quando você se posiciona, alguém vai se levantar. Alguém vai se levantar. Alguém vai dizer: por que agora você está fazendo isso? Por que agora você está indo na casa do Senhor? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Então, quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós temos que ter esse entendimento. Isso está escrito na palavra do Senhor, não é à toa, irmãos. Não é à toa. É para que a gente venha entender. A palavra do Senhor, ela é a verdade. A verdade nos liberta. Glória a Deus. E ali, Senaqueribe manda ali um mensageiro. Senaqueribe, rei da Síria, manda um mensageiro falar com o mensageiro de Ezequias, rei de Judá, dizendo aquilo que nós lemos aqui: em quem confia, em quem tem confiado, como se ele estivesse dizendo assim: em quem tem confiado Ezequias? Ele tem colocado a confiança dele em quem para nos afrontar? Mas isso aconteceu do nada, simplesmente, meus irmãos, diante de um posicionamento, a Síria se levanta contra Judá. E a palavra mais acima aqui diz que, a palavra aqui mais acima diz que Ezequias, ele toma uma atitude para que não houvesse confronto. Ele diz assim: olha, se eu pequei contra ti, o que você quer? Aí é colocado ali um determinado valor. É colocado um determinado valor ali, né, de ouro, né, de prata, né, de talentos de prata ali. Foi colocado ali 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. É como se fosse assim: ó, vamos então terminar com esse problema, né? O que eu posso fazer para que não haja uma guerra? Aí
Senaqueribe diz, né, coloca um valor ali. E Ezequias, ele se dispõe a dar aquele valor, ele deu todo o valor ali, né, ele, como um ato de paz, né, como um ato de paz ali, ele dá esse valor que Senaqueribe pede ali. Mas mesmo assim, irmão, mesmo assim, ele ainda continua se levantando, ele ainda aparelhou todo o seu exército de frente ali ao rei de Judá. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Comigo e contigo, que contra o pecado, meus irmãos, não pode haver diálogo. Contra, meus irmãos, as coisas que o Senhor tem para a nossa vida, não pode haver mediação. Não pode haver mediação, né? Não pode haver, porque o inimigo, nós sabemos através da palavra que ele vem para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Não tem como negociar com o inimigo. Não tem como. A existência do inimigo, isso faz menção à existência do inimigo. Ele só existe para isso. Então não tem como, irmãos. Não tem como você tentar, né? Não tem como você tentar dar uma porcentagem. Não tem como, porque mesmo assim ele vai continuar te afrontando. Mais dia ou menos dia, ele vai se colocar numa batalha contra você. Por mais que Ezequias ali tentasse evitar o confronto, não tem como, o confronto era certo. E esse mensageiro de Senaqueribe faz afronta diante de Ezequias. Você tem confiado em quem? Você não tem visto o que o meu rei da Assíria tem feito com as outras nações? Tem invadido, tem destruído exército, tem lançado os seus deuses no fogo. E você está confiando em quem para continuar altivo diante do meu rei? E a palavra do Senhor, ela diz, meus irmãos, que mais uma vez, Ezequias ele se posiciona. E aqui diz, recebendo Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor e orou. Amém? Então, meus irmãos, essa palavra aqui, meus irmãos, ela foi escrita e ela tem sido lida de geração em geração, meus irmãos, à toa, apenas para ser lido num culto de domingo. Não, essa palavra está aqui, meus irmãos, e eu estou pregando essa palavra aqui, meus irmãos, é para que eu e você venhamos ter uma atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, porque as afrontas elas vêm. As afrontas vêm, meus irmãos. As afrontas vêm. O rei, meus irmãos, Ezequias, ele pegou aquela carta de afronta e ele foi à casa do Senhor e ele leu na casa do Senhor aquela carta de afronta e ele estendeu como se estivesse entregando na mão do Senhor, dizendo assim: olha só o que esse homem tem feito contra o teu povo, contra o Deus vivo. E ele começa a colocar ali em oração aquelas questões ali. Meus irmãos, o que é para eu e você, o que é para nós fazermos, meus irmãos, diante das nossas lutas? Às vezes nós ficamos perdidos. Meu Deus, o que eu faço agora, não é verdade? Quando uma luta se levanta, quando uma questão se levanta contra a tua vida, você fica perdido. Meu Deus, e agora o que eu faço? A Bíblia está te dando uma resposta aqui hoje, irmão. Apresente a tua causa diante do Senhor. Apresente a tua causa diante do Senhor. O primeiro posicionamento ele já teve confiança total em Deus. E esse relacionamento de confiança com o Senhor deu para ele ali, né, essa condição dele se achegar diante do Senhor e apresentar aquela questão. Quando nós, meus irmãos, quando nós deixamos, né, quando nós deixamos ali algo para estar servindo ao Senhor, porque com certeza você abriu mão de alguma coisa para estar na casa do Senhor, não é verdade? Com certeza você abriu mão, talvez, de um relacionamento com alguém que não queria nada com o Senhor.
mas você tomou um posicionamento. Com certeza você deixou de estar em locais que ali não estavam o Senhor. Isso é um posicionamento. Com certeza talvez você tenha ido contra alguém da sua própria casa para estabelecer um relacionamento com o Senhor. E você pode fazer isso com toda confiança, irmão. Ainda que alguém da tua casa se volte contra você, continue perseverando no Senhor. O seu testemunho vai mudar o pensamento daqueles que estão dentro da tua casa. Porque foi assim comigo, irmãos. Por que foi assim comigo, não vai ser assim com você? Se o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre eternamente. No primeiro momento para mim foi difícil, porque, meus irmãos, o meu pai, eu e meu pai, nós éramos amigos de beber cerveja juntos. Eu servia aqui na MAN, final de semana, quando eu ia para a Barra do Piraí, eu ligava para o pai, pai, final de semana eu estou indo aí. O pai lotava o freezer de cerveja. Vai chegar meu companheiro. Aí, como é que eu chego com meu pai e falo assim, pai, eu não bebo mais. Eu não bebo mais. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Mas eu fiz isso. No momento ali, meu pai falou assim, mas nada, você não vai tomar mais nada, nem um vinho. Não, pai, nem vinho, nada. O senhor fica com a sua cerveja, eu fico com a minha Coca-Cola. A gente vai continuar comendo pizza, comendo churrasco, mas eu entreguei a minha vida ao Senhor. E teve um dia, meus irmãos, que eu estava chegando em casa, no final de semana, estava meu pai ali bebendo com os amigos dele, da fábrica. Aí os amigos dele pegou e falou assim, nossa, chegou o filho do chileno. Meu pai era chileno, ele era chileno. A turma falou assim, nossa, chegou agora o chileninho. Se o chileno já bebe, imagina o chileninho. O meu pai levantou e falou assim, ó, não fala isso do meu filho não. Ele falou isso. O meu filho está no caminho certo. Nós estamos errados aqui, mas ele está no caminho certo. Deus honra, irmãos. Deus honra. E eu quero também contar um testemunho acerca, meus irmãos, do que eu fiz lendo essa palavra. Lendo essa palavra. Eu estava passando por um momento difícil no meu emprego. Um momento muito difícil. E eu não via, meus irmãos, que dali não sairia mais nada. Né? E naquele momento também estavam chegando outras indústrias aqui para a região. E eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, a oportunidade que você tiver, eu gostaria que você me mandasse embora. 13 anos trabalhando na empresa. E o meu chefe falou assim, olha, se você quer ser mandado embora, você vai pedir conta, porque nós não vamos te mandar embora. Aí, meus irmãos, o que eu fiz? Eu peguei o meu currículo e eu fiz conforme essa palavra aqui. Eu fiz uma campanha de monte, meus irmãos, e eu levantava o currículo. E eu levantava o currículo para o Senhor. Eu falava assim para o Senhor, Senhor, ou o Senhor muda a minha história lá, ou o Senhor muda lá dentro, ou o Senhor me honra lá dentro, ou o Senhor me tira. Ou o Senhor me honra, ou o Senhor me tira. Toda aquela ansiedade que estava no meu coração, eu descansei depois que eu tomei um posicionamento diante do Senhor. E sabe o que aconteceu? Vários líderes, eu era líder da empresa, vários líderes também quiseram ser mandados embora, porque o negócio estava esquisito lá dentro da empresa. Só que eu continuei, meus irmãos, honrando ao Senhor no meu trabalho, porque as pessoas me conheciam como um irmão, como alguém da casa de Deus. Então eu jamais ia fazer algo ali, né, para que eu pudesse ser mandado embora. Eu jamais iria fazer isso. E ali eu fui, meus irmãos, honrando. O chefe chegou para mim e falou assim, Leandro, tem como você ficar sábado aí? Tem. Mesmo querendo ir embora? Tem. Leandro, tem como se fazer isso? Tem. Aí me colocaram no local, meus irmãos, o local mais difícil lá da empresa lá, que estava dando mais problema. Coloca o Leandro. Aí me colocaram lá e eu comecei a dar resultado. Querendo ir embora, comecei a dar resultado. E mandava e-mail com os resultados lá, tudo direitinho, honrando o Senhor. Honrando ao Senhor. E ali, meus irmãos, de repente, sai uma informação do RH,
onde a empresa tinha colocado ali uma condição de demissão voluntária. Demissão voluntária. Isso um ano depois. Um ano depois, irmãos, que eu fiz esse propósito com Deus. Um ano depois. Eu pedi em 2013, 2014 que saiu. Aí eu comecei a olhar ali as condições ali da demissão voluntária, né? Falei com a Deia, fiz umas contas ali, falei, amor, então sabe o que aconteceu com a minha empresa? Aconteceu isso, isso e isso. Fui falando com ela para ter uma resposta dela, né? Tipo assim, olha, esse é o momento. Eu falei com ela, esse é o momento. A Deia falou assim, Leandro, a decisão que você tomar eu estou contigo. Eu falei, amém. Aí naquele mesmo dia eu fui lá na sala da gerência lá, bati na porta, pedi um minuto ali e coloquei para ele essa questão. Eu falei, olha, há um ano atrás eu vim aqui pedir para ser mandado embora. Só que vocês me disseram que não podia. Hoje, o RH veio com esse plano de demissão voluntária. Então eu gostaria que vocês, por consideração ao trabalho que eu exerci aqui dentro, eu gostaria que vocês me colocassem nessa lista de demissão voluntária, com todos os benefícios. Além dos benefícios do 40%, iriam vir, para cada ano trabalhado, eu ia receber um salário bruto. Eu tinha 13 anos de empresa. Então é como se eu recebesse de uma vez só o salário de um ano e um mês trabalhado, fora a indenização legal. Aí ele pegou e falou assim, Leandro, não é o que nós queríamos que acontecesse, mas que nós não queríamos te perder, mas como é o que você quer e o seu posicionamento, porque os outros líderes, irmão, simplesmente abandonaram a equipe. E ele falou assim, olha, diante do seu posicionamento aqui na empresa, você pode ter certeza que você vai ser o primeiro da lista. Então, irmãos, eu entendi aquilo ali como uma resposta de Deus para mim. Eu lembrei, meus irmãos, de todas as 7 sexta-feiras que eu fui no monte estendendo meu currículo, falando, Senhor, ou o Senhor me honra ou o Senhor me tira. Foi da vontade do Senhor me tirar de lá. E o Senhor me tirou de lá de uma maneira, irmãos, onde as portas ainda ficaram abertas. O Senhor me exaltou lá dentro. Porque não deu 3 meses, eu voltei para lá de novo. Numa empresa terceirizada. Recebendo mais do que eu recebi em 13 anos. Eu não estou dizendo isso para me exaltar não, irmãos. Eu estou dizendo porque eu apliquei a palavra do Senhor. Eu não simplesmente li e entendi, meus irmãos, mas eu apliquei a palavra de Deus. E na entrevista, eu falei com a coordenadora da vaga. Falei assim, ó, você conhece o Alexandre Florenzano? Que é o coordenador da logística. Ela falou assim, conheço, ele é o nosso cliente. Eu sabia que era. Eu falei, ó, oportunidades que você tiver, separa ele e pergunta, quem foi o Leandro aí dentro? Quem foi o Leandro? Aí, irmãos, eu acabei pegando a vaga, voltei para lá de novo, não deu 3 meses, eu voltei para a empresa de novo, numa terceirizada, ganhando mais do que eu ganhava antes. E depois que eu peguei uma intimidade com a coordenadora, ela falou para mim assim, olha, eu não ia ficar com você, eu ia ficar com outro rapaz que estava concorrendo à vaga. Mas quando eu parei o Alexandre Florenzano e perguntei quem era o Leandro, ele falou tão bem de você, que eu falei, não tem como. Vou ter que chamar esse rapaz. Então Deus honra, irmãos. Deus honra, se posiciona. Não entenda a sua palavra, pratique a palavra. Qual tem sido o Senaqueribe que tem te afrontado? Qual tem sido, irmão? Qual tem sido? O que tem te afrontado? O que tem se levantado contra você? Pratique a palavra do Senhor. Aleluia. E aqui, irmãos, nós vemos aqui no mesmo capítulo de 2 Reis 19 a resposta. Deus usando Isaías, Deus usando o profeta Isaías, porque Ezequias ele era contemporâneo do profeta Isaías, era da mesma época. E quando ele recebe aquela afronta, meus irmãos, ele manda chamar o profeta. Ele leva aquela causa para o profeta também. E o profeta, meus irmãos, ele traz essa resposta para Ezequias dizendo: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria,
não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei a esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Irmão, Senaqueribe se levantou não contra aquele povo, Senaqueribe se levantou contra o Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa para você, você tem que entender isso. Você é tão amado da parte do Senhor que Ele deu o melhor dele, Ele deu o Filho dele por você. Você quer uma expressão maior, um ato de amor maior pela tua vida do que esse, irmão? Às vezes, irmão, eu vejo, às vezes algum irmão tem medo do macumbeiro. Está me entendendo? Às vezes o irmão tem medo do macumbeiro, o irmão lá bate tambor, a turma ali sabe da fama daquele cara que bate tambor, e ninguém mexe não, mexe com ele não, que ele é macumbeiro. Eu quero dizer uma coisa para você, o macumbeiro tinha que ter medo de um servo do Senhor, é o contrário. É o contrário, irmão. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento da palavra. Se você soubesse o tão grande que é o teu Deus, irmão, o tão grande que é o teu Deus, você seria mais ousado no espírito. A palavra do Senhor diz que a resposta de Deus através de Isaías para Ezequias foi essa: olha, fica tranquilo, descansa, porque essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Se Senaqueribe quer se levantar contra você, ele está se levantando contra mim. Aleluia. E Deus mandou dizer para Ezequias: olha, você não vai atirar uma flecha, você não vai levar escudo, você não vai levar tranqueira nenhuma. Fica tranquilo, porque essa guerra é minha. Essa guerra é minha. Então você tem que entender isso, irmão. Quando você se posiciona, quando você ora, quando você é íntegro no Senhor, descansa. Descansa. Coitado daquele que se levantar contra você. Coitado daquele. Está me entendendo, irmão? Então, a palavra do Senhor, ela já está aqui. Já está aberto, o Espírito Santo de Deus já está falando. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei, meus irmãos, qual tem sido a afronta, eu não sei quem tem se levantado, mas uma coisa eu sei, do Deus que nós servimos, do Deus grande e poderoso que nós servimos. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de você, você é morada do Espírito. Está entendendo, irmão? Qual que foi o primeiro posicionamento? Tirou toda a mistura, tudo aquilo que era mistura. Deus, o nosso Deus é um Deus de mistura? O nosso Deus é um Deus de trevas e de luz ao mesmo tempo? Não. Aonde há luz, não pode haver trevas. Você vai me dizer assim: irmão Leandro, eu estou tentando, está difícil. Continua tentando, mas tome uma atitude. Não é só tentar, meus irmãos, de ouvir a palavra, mas é de se posicionar mesmo. Talvez aqui ele pudesse fazer o seguinte: pô, já está nessa tocada aí mesmo, né? Pô, já sou rei, já tô debaixo da sombra já do coqueiro aqui tomando água de coco. Para que eu vou mexer na casa do marimbondo? Pô? Vou tocando aqui minha vida, pô. Vou devagarzinho tocando a minha vida aqui, tá tranquilo. Só que, meus irmãos,
um dia de uma grande afronta vem. Se ela não veio, eu quero dizer para você, ela vai vir. Não estou falando isso para botar medo, não. É verdade. Agora você imagina se ele tivesse de qualquer maneira, irmãos, se ele se conformasse com aquilo ali, não, deixa tocar, quem quiser ir lá, vai lá, queime incenso lá, né? Vou tocar a bola aqui. Quando se levantasse Senaqueribe, para quem ele iria recorrer? Com certeza, talvez ele iria se recorrer ao Senhor, mas será que ele iria conseguir ter essa ousadia? Porque um relacionamento, irmãos, ele não acontece de um dia para a noite, ou da noite para o dia. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia. Tem um ditado que diz, né? Você quer conhecer uma pessoa, coma 1 quilo de sal com ela. 1 quilo de sal, você temperar um pouquinho só. Você imagina comer um saco de sal com aquela pessoa ali. Isso requer o quê? Tempo. Isso requer relacionamento. O Senhor está te chamando para ter um relacionamento com Ele, para você ser inteiro nele, íntegro nele. Tudo aquilo, meus irmãos, que tem te afastado do Senhor, lança fora. Quebra esses altares aí, irmão. Em nome de Jesus, seja inteiro no Senhor, inteiro no Senhor. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho. O que, meus irmãos, o que existir fora de Deus é tudo, meus irmãos, é tudo tralha. Jesus Cristo não falou, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o. Não tem outro. Não tem outro, irmão. Você pode ver aqui que os outros reinos aqui que tinham outros deuses, quando caíram na mão de Senaqueribe, irmão, foi derrota total. Então, irmãos, em nome de Jesus, não venhamos ser crente de domingo, de ouvir a palavra apenas, mas nós temos que ser crente, meus irmãos, né, que confia plenamente no Senhor. Nós temos que ser crente, irmãos, que observa a palavra do Senhor e aplica a palavra do Senhor. Amém? Ezequias teve as experiências dele com o Senhor, porque ele se posicionou. Ele se posicionou. Ele poderia chegar para o profeta e falar assim, olha, o profeta tem relação direta com Deus, olha, faz algo aí, né? Faz algo aí, né, para que o Senhor venha nos dar a vitória. Não, ele sabia do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele sabia que ele era íntegro no Senhor. Ele sabia. O Senhor te conhece, irmão. O Senhor sabe do teu coração. O Senhor está falando especificamente com muitos aqui nessa noite. A afronta está sendo grande, o Senaqueribe está se levantando. E o que você tem feito? Você está se conformando, né? Ou você, meu irmão, vai se posicionar conforme a palavra do Senhor? Então aqui está um exemplo de alguém que não se conformou, mas de alguém que se posicionou. Não foi preciso, meus irmãos, fazer nada. Não foi preciso nem ir lá, nem falar com os soldados, ó, prepara para a guerra. Nem isso foi preciso. Deus pelejou. Deus pelejou por Ezequias. Deus pelejará por você também. Amém? Quantos entenderam a palavra nessa noite? Faça o sinal aí. Amém? Tem uma salva de palmas. A palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor.